Salve, povo sabido. 10 anos por aí? Rapaz, seguinte, vamos continuar aqui na nossa brincadeira, falando ali sobre a estética do Pussy. Eu queria destacar aqui com vocês três modos de enxergar a contribuição de Pussy para a estética. A primeira tem a ver com uma ciência normativa, como a gente discutiu. Uma ciência dos ideais, né? O segundo modo de pensar é focalizar na estética mais próximo do que seria uma poética. Ou seja, está preocupado em investigar os processos de criação e renovação das percepções. Nesse sentido, a obra de arte teria um papel importante ou especial na medida em que o artista cria novas possibilidades de expressão, logo renova as percepções, né? A gente vai falar sobre isso. E um terceiro modo, que é uma estética pensada dentro da semiótica, né? E aí temos uma forma mais heterodoxa de pensar a contribuição do Pussy para a estética, né? É exatamente a partir do recurso da semiótica entender os processos estéticos, né? E aí vários autores trabalharam nessa perspectiva, como por exemplo Max Pence, né? A própria Lúcia Santaella, né? O Júlio Plaza, né? Na tradução intersemiótica, né? O Kant, né? Vários aí autores experimentaram essa abordagem semiótica para pensar a estética. Então bora lá, para saber. Vamos pensar um pouco aqui como é que o Pussy vai construir sua noção, o seu conceito de ideal. Pussy se dizia um idealista objetivo, né? Que diabo que ele queria dizer com idealista objetivo? Por um lado, queria dizer que as nossas ações elas são norteadas por aspirações apaixonadas, né? Que é o que ele chamava dos ideais, são aspirações apaixonadas, né? Então, assim, um certo idealismo que conduz as nossas ações e as nossas transformações e o nosso pensamento, né? E aí que a estética está fundamentando tudo isso, né? Então, existe sim esses ideais, mas esses ideais são objetivos, ou seja, não há uma relação com instância superior, né, no qual os nossos propósitos seriam uma degeneração em relação a eles. Os nossos propósitos são construídos socialmente, né, está no nosso próprio ontos, no nosso próprio ser, né? Então é nesse sentido que, assim como Deleuze, por exemplo, ele pega a ideia de imanência de Duns Scotus, né? A realidade, ela tá lá, independente da gente conhecer ou não, né? O que vai haver é uma continuidade entre mente e matéria. E aí a gente vai descambar no cinequismo de Pussy, como a gente falou em outras aulas, né? Mas o que interessa destacar aqui é essa relação de ideal e objetividade, né? Esse ideal ele é fundamentado na sociedade, nas transformações, e não em uma instância transcendental. Pois muito bem. Outro aspecto importante é o iluminismo, né? Embora Pussy problematize muito a razão como era entendida por Descartes, por exemplo, ele ainda era um cara que acreditava na razão. Então, os processos, como a gente vai ver, de autocontrole, de crítica, né, de inibição e de incitação, tem muito a ver com a agência da razão sobre a estética. E é aí que vai se fundamentar, como a gente vai ver daqui a pouco, a estética enquanto uma ciência teórica. Nesse sentido, ele se aproxima também de Kant,
por entender, né, a função, né, ou privilegiar a razão. Só que a razão em Peirce é diferente da razão em Kant, como a gente vai ver. Né? A razão para Peirce está na linguagem, está no mundo e não está no sujeito. Né? Então não significa de forma alguma volta ao sujeito. Né? A natureza tem sua razoabilidade, né? A formação dos rios, o comportamento das abelhas. Né? Então a razão, ou melhor, a razoabilidade, né, está no mundo. Né? E nós estamos dentro dessa razoabilidade como uma razoabilidade específica, né, que tem autocontrole, que tem crítica, né, e que esses elementos distinguem, por assim dizer, a racionalidade humana. Outro autor muito importante para entender o papel do Peirce é Schelling. Né? Sobretudo a ideia de entender a estética do aspecto de uma educação da sensibilidade, uma transformação dos nossos esquemas de sensibilidade. E nesse sentido a relação com a arte. Né? A arte como objeto privilegiado para renovar o modo como a gente sente o mundo. Né? Então, essa relação da estética com a educação, com a transformação, é muito importante para o Peirce também. Dito isso, vamos tentar aqui entender o que é a estética enquanto uma ciência dos ideais para Peirce. Antes de tudo, é importante dizer a estética para Peirce, de acordo com esses pressupostos que apresentamos, não pode ser entendida como uma ciência do belo, nem, por outro lado, como uma ciência que está envolvida com prazer. Né? Porque o belo, né, o ideal de beleza, parte de um pressuposto da eminência, ou seja, que tem um modelo, né, superior de beleza, que vai coordenar as suas réplicas. E, por outro lado, não pode ser reduzido também ao prazer, porque o prazer adentraria na crítica que o Peirce faz ao empirismo. Né? Entender, então, a estética é reduzida ao prazer da percepção. Né? Então, dentro da epistemologia do Peirce, você não pode reduzir nem ao ideal, né, e nem à empiria pura. Né? Mas uma mistura dos dois. Né? Então, o que seria, então, nesse sentido, uma ciência da estética entendida desse ponto de vista? Né? Então, o Peirce vai propor o que é aquilo que é admirável em si. Né? Então, a busca por esse admirável em si, que é o que moveria o mundo, né? Seria uma causa final, não só uma causa eficiente. Né? O que é esse sonum bonum que ele fala? Né? O que é admirável em si? Né? Então, a ciência da estética devia se voltar para essa busca. Né? Então, em várias passagens, o Peirce vai privilegiar, então, essa ação da racionalização do mundo, né? Ou da semiotização do mundo, que é uma das leis da mente, né? Que é exatamente a da formação de hábitos. Né? O que é aquilo que deve ser admirável? É a própria evolução. Né? E aí você vê como foi uma sacada legal do Peirce. Ele vai privilegiar a transformação enquanto elemento estético. Né? A própria racionalização do mundo, né? Ou seja, a sua própria evolução deve ser a aspiração estética. Né? Aquilo que é admirável em si. Então, nesse sentido, nós temos uma perspectiva interessante. O Peirce, né, entende a mente como hábitos não controlados, né, os sentimentos e as percepções são razoabilidades não controladas, e aí tem a consciência, que é uma merdinha no meio de tudo isso. Só que a consciência é o que a gente tem de diferencial, por assim dizer. Né? Então a gente tem que usar essa infelir da melhor maneira possível. Então, nesse sentido,
O que é que deve fazer, então, uma ciência da estética? É exatamente entender, criticar, tornar consciente os ideais ou as aspirações que influenciam nossas ações. Isso é muito interessante, né? Porque você vê aí que o Percy está fazendo uma espécie de psicanálise, no sentido de entender as aspirações que estão por trás das nossas mediações do pensamento, das aspirações que estão por trás das nossas condutas. E aí você tem que torná-las explícitas, criticá-las, né? Por que eu estou agindo assim? Né? Quais os impulsos que me levam a agir dessa forma? Isso porque Percy, né, antecipando aí em muitos anos as descobertas recentes da neurociência, entendia a mente humana como, em boa parte, não controlada, né? Como hábitos, como razoabilidades que fazem uma mediação em relação ao mundo, mas que essa mediação não passa pelo crivo do nosso autocontrole. E é exatamente por isso que é tão importante a estética enquanto essa ciência, né, do que deve ser admirável. Porque a todo momento, então, nós deveríamos fazer uma crítica daquilo que nos move, né? Veja como isso é muito importante para a gente pensar a contemporaneidade, né? Quantas pessoas dizem que estão fazendo determinadas ações, né, a favor do Brasil, mas você percebe claramente que as aspirações nada têm a ver com o melhor para o Brasil, tem a ver com esquemas de preconceito, esquemas de ódio, né? Então, são todas essas aspirações que estão por trás das ações, que estão por trás das mediações, que é preciso fazer uma crítica, né? É uma avaliação e uma crítica das suas aspirações que é importante aqui. E nesse sentido, é por isso que é importante a heterocrítica, ou seja, a abertura para o outro, a abertura para o modo como o outro vê o mundo, né? E a comunidade, né? Porque o sujeito em si, ele é falho, né? Ele é efêmero, né? A cultura, né, como esquema de conhecimento, né, que traz consigo a ação de várias mentes, né, por muito tempo, tem uma capacidade muito maior do que o sujeito. Então, não se pode fundar no sujeito nem a estética, nem a ética, nem a lógica. O que o sujeito pode fazer é dar sua contribuição, sabendo que é uma mera contribuição, né? É jogar para a comunidade essa sua contribuição, mas sendo aberto à heterocrítica, né, a perspectiva do outro e um modo como isso vai se transformando socialmente, né? Então é muito interessante essa pegada do Percy para a gente entender as aspirações que movem as nossas ações, as aspirações que movem as nossas mediações, né, de modo a buscar torná-las conscientes, como ele vai falar, né, a relação entre crença e dúvida, né? Quanto mais você acredita em algo, mais a mente vai jogando isso para sua mente não controlada. Logo você não problematiza. Então é um processo muito complicado você identificar essas aspirações, posto que são crenças estriadas, né? Então, por isso, daí a dificuldade de você fazer uma autocrítica. Daí a importância da heterocrítica, né? Porque o outro pode conseguir perceber aquilo que para você é muito difícil, né? Então, essa ciência, então, é uma ciência que tem o propósito de cultivar os ideais, de fazer que aquilo que move, né, a comunidade, aquilo que move o indivíduo, deve ser algo, né, admirável em si, né? Isso que nos move é admirável em si, é preciso fazer a crítica das aspirações por trás das mediações e por trás das ações.